Ô, gente, gravando aqui então o primeiro vídeo para a gente, como sugestão para a gente pensar. Né? Em primeiro lugar, acho que são necessários alguns pressupostos para a gente discutir, pensar e transformar esse mundo. O primeiro é de pensar que nós estamos vivendo um momento de transição que é muito importante e muito radical. Nunca na história da humanidade teve isso. E por que eu estou falando isso com muita tranquilidade? Tem um livro do Bostrom, um filósofo sueco, que o livro chama Superinteligência. E numa parte do livro, ele trabalha sobre a inteligência artificial e de como que daqui a um dia ou algumas décadas, né, ou seja, ele fala que é uma simples virada de chave, nós vamos ser capazes de criar uma inteligência artificial completa que tenha consciência da sua própria existência. Em outras palavras, a gente vai ser capaz de criar a vida. Bom, e é esse o mundo que vai se apresentando assim radicalmente. Por que eu estou falando isso? Porque o momento que a gente vive, nesse livro ele traz alguns gráficos sobre o crescimento populacional, crescimento econômico, crescimento da exploração da natureza. E aí esses gráficos todos coincidem. Se você pegar, ele fala, por exemplo, do crescimento do PIB, o crescimento da riqueza gerada, né, ele pega aí 10 mil anos. O gráfico é fácil de ser explicado. Ele vai numa linha contínua, subindo lentamente, 9 mil anos, 8 mil anos, 7 mil anos, 6 mil anos, 5 mil anos, 4 mil anos, até chegar no século XIX. Quando chega no século XIX, esse gráfico começa a subir. Né? E aí, então, estoura no século XX. Ou seja, o segundo livro, né, leiam, é um livro interessante na parte da filosofia, mas aí entra linguagens do campo da física quântica, da matemática, que aí eu já estranho, mas tento entender, e a gente precisa, né? A interdisciplinaridade ela é fundamental. Mas ele vai mostrando o quê? Essa radicalidade do momento presente. Ou seja, hoje a economia cresce em 90 minutos o que demorava 10 mil anos atrás para crescer em 200 anos. E aí a mesma lógica vai com relação à população. Né? Vai de lentamente, de repente século XIX, a Revolução Industrial começa a crescer. Século XX, dispara. A mesma coisa com relação à exploração da natureza. Vai crescendo, vai levar num contínuo, de repente. E a mesma coisa para o aquecimento global. Hoje você tem muitos documentários que a gente pode assistir na Netflix. E aquecimento global, gente, não é questão de opinião, é fato. Né? Isso é uma outra bobagem, né? As pessoas acham que é uma questão, que fatos, né, são uma questão de opinião. Não, a gente tem opinião sobre os fatos, a gente tem interpretação dos fatos. Mas o fato, por exemplo, você está agora, nesse momento, assistindo esse vídeo, isso é um fato. Qual é a sua opinião sobre esse fato? Você está assistindo o vídeo ou não está assistindo o vídeo? Não. Então é a mesma coisa, terra plana, isso é bobagem, a terra redonda, é fato. Né? Só que as pessoas estão se distanciando dos fatos. Né? E isso aí é muito complicado. Então o aquecimento global é fato. Né? A gente está vivendo e as consequências, não sei se vocês viram hoje, no momento que eu estou gravando isso aqui, né? Que é o dia... Que dia é hoje, hein? Hoje é dia 29, né? 29 de março. Nesse dia, o El País dá uma notícia de que na Espanha, em plena primavera, as temperaturas estão de 10 a 15 graus abaixo do normal. Ou seja, o mundo, o real, a vida, o planeta, o sistema, está tudo nos dando notícias, está tudo nos dando o real, nos apresentando o real. Fala, olha, ou vocês mudam, ou vocês vão embora. Não é que o planeta vai acabar, o planeta não vai acabar. Né? Você tem bilhões de planetas também, além do planeta Terra, bilhões de galáxias, né? Multiversos. Nós somos uma poeirinha importantíssima, porque se a gente pensar também nos termos da física quântica, o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, está todo mundo no meio, todo mundo é do mesmo tamanho. Então nós somos muito importantes. Só que nós, se a gente não mudar a nossa forma de viver, nós vamos embora. E o resto do universo, multiverso, bilhões de estrelas e de planetas continuarão.
Portanto, a proposta aqui, nesse vídeo, eu não quero me alongar, tem 5 minutos, as pessoas não têm mais paciência de assistir nada além dos 5 minutos. Mas a ideia aqui, então, é que a gente comece a pensar alternativas. Nós temos que aproveitar esse momento radical, né, de crise global, de crise ambiental, aquecimento global, coronavírus, crise política, crise de valores, crise de costumes, perda da relação com o real, um delírio coletivo que a gente vive intensamente nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares do mundo. A gente tem que aproveitar esse momento para trazer ideias novas, para pensar o novo. Eu queria propor esse espaço para a gente pensar o novo. Né? E as coisas antes de acontecerem na sociedade, elas foram imaginadas antes. E a gente precisa imaginar. Tem um coletivo lindo, depois entre no Le Monde Diplomatique e leia sobre o coletivo Zanzibar. Ou então vai direto no site do coletivo Zanzibar, que é um coletivo francês de pessoas, de escritores que se propuseram a pensar uma outra sociedade, um outro mundo. A gente tem que sair da mesmice. A universidade caiu numa armadilha terrível do tecnicismo, né, e que a gente simplesmente reproduzindo o conhecimento. A universidade nunca foi isso. A universidade é para construir conhecimento, é para construir o novo. A gente precisa construir o novo. Vou parar por aqui nesse, né, mas a gente volta fazendo outras e continuando essa discussão. Mas a ideia inicial é o quê? Vamos parar de compartilhar. A gente já sabe que o presidente brasileiro é fascista, que ele é uma nulidade, que ele é uma ausência de bondade, ausência de empatia, ausência de inteligência, ausência de qualquer coisa, né? É um nulo, é uma ausência, é um nada. Né? E como que tem pessoas em volta deles que estão se revelando, né? Estão se mostrando na sua total ausência. Na sua total ausência de empatia, de bondade, falta bondade. Né? Como essas pessoas que saem buzinando. E aí, gente, não é que elas escolheram o mal, essa coisa, não, mas elas foram envolvidas por um sistema mau, elas foram envolvidas por algo que é ruim, por um sistema que gera desigualdade, egoísmo, né, que gera essa dicotomia, esse binarismo de subalternização do outro, considerado diferente, o não homem, o não branco. Né? Isso é o sistema mundo moderno, isso é o capitalismo. Né? E a gente precisa pensar alternativas a isso. Não pode ficar também na dicotomia, né? Socialismo, capitalismo, economia de mercado, economia socialista, blá, blá. Sai disso. Né? Vamos imaginar algo completamente novo. Mas esse completamente novo, né, tem que ser horizontal, radicalmente democrático, com respeito à vida integral. A gente já tem, portanto, determinados princípios, uma determinada base para a gente pensar esse outro. Não dá para manter sociedades hierarquizadas, não dá para manter o capitalismo, não dá para manter a lógica binária de subalternização do outro diferente, não dá para manter relações de opressão. Não há consenso, não há democracia possível em relações de opressão. Enquanto houver opressor, né, o capital, os caras que estão no poder, né, e os oprimidos, né, não há possível democracia, não é possível a vida. Né? E aí, então, outra coisa, a gente precisa resgatar essas pessoas que estão perdidas nos seus carros de luxo, buzinando aí e defendendo que todos os trabalhadores enfrentem filas de ônibus, metrô e etc., né, correndo risco de vida para manter a economia e o lucro deles e a vida boa deles funcionando. Tem que acabar. Gente, não dá mais para negociar com esse sistema. Todo o planeta está gritando nos nossos ouvidos. E a gente precisa escutar. Ou então, a gente vai embora mesmo. E de repente vem outras espécies, outras formas inteligentes de vida. Não sei se a gente é tão inteligente assim, né? Ocupar o nosso espaço. Bom, mas isso aí. A gente fica essas reflexões iniciais, mas vamos continuar conversando. E a ideia aqui é que todos gravem vídeos e que a gente use esse espaço, né, exclusivamente para divulgar textos, livros bons, e que daí a gente reproduza. Não adianta a gente ficar usando esse espaço para ficar xingando os meus. A gente já xingou tudo, a gente desabafa, a gente pode ir também para um quarto fechado, a gente já está fechado dentro de casa mesmo, aí xinga todos os palavrões para a gente desabafar. Mas não adianta ficar reproduzindo essas coisas, nem reproduzindo a coisa que essas porcarias fazem. Né? Mas pensar o novo e divulgar o que vale a pena. Né? A gente tem que parar de resistir, tentar salvar esse mundo impossível e atacar em outro flanco. Qual é o outro flanco? Construir outra coisa.
pensar outra coisa completamente nova, né? E tirar, né, esse vírus da maldade, do egoísmo, do individualismo, né, que nos contamina há tanto tempo, né? Marcado na modernidade, no capitalismo e em outras formas modernas, não só o capitalismo, né? O socialismo real, né? Ele trouxe também muita violência, muita extermínios, mortes, etc. E a gente pensar uma outra coisa, vamos construir outra coisa, que caiba a todo mundo, que tem espaço para todo mundo, menos para os egoístas, menos para esses caras do mal. E a gente precisa falar também sobre o mal. Nós precisamos conversar sobre o mal. Segundo Santo Agostinho, o mal é a ausência da bondade, né? E a gente vê isso hoje com muita clareza nessas pessoas, empresários, presidente da República, né, buzinadores por aí, que são pessoas que têm a ausência do conhecimento, a ausência da bondade, a ausência de inteligência, né, que marcam essa nulidade, que é a própria representação do mal. Vamos pensando, a ideia é essa, vamos seguindo, estamos juntos. E o momento é agora, tem que agir agora. Pode ser que nós não tenhamos outro momento igual a esse. Porque os vírus, se a gente superando esse vírus, virão outros piores, até a gente acabar. E a gente não quer acabar, não é mesmo?